Bem, informação urgente. De acordo com o que foi relatado novamente por outro suposto drone, segundo o primeiro, já está confirmado, este segundo estaria para ser confirmado, embora já haja relatos bastante confiáveis. Como as mesmas fontes de inteligência que relataram o primeiro drone, que já foi confirmado, contra um porta-aviões que estaria nesta área, um porta-aviões dos Estados Unidos que estaria nesta área. O USS Abraham Lincoln teria tido que atacar um drone que vinha do Irã, mas pelo que se sabe agora, os iranianos teriam lançado um segundo drone na mesma direção. Por enquanto, o que não foi confirmado é que tipo de drone é, ou também se eles vão eliminar esse drone ou não, mas em informação urgente. As coisas então continuam escalando nessa região, entre o que é o Mar Arábico, o Golfo de Omã, e essa área onde os eventos têm acontecido. Agora é no Estreito de Hormuz, onde detiveram 2 embarcações. Ou tentaram porque não conseguiram. Algo estranho está acontecendo neste momento lá no Irã. Evidentemente, não está claro exatamente até onde isso vai escalar, mas segundo o último relatório, já há uma situação considerada de escalada, não é? Diz neste momento. Outro assunto que chama a atenção é que o parlamento iraniano pede o fim das conversas. Atenção! O parlamento do Irã pede o fim das conversas com os Estados Unidos. E também foi confirmado que o Irã teria lançado um segundo drone contra o USS Lincoln, um segundo drone, de acordo com o que foi relatado. Isso também, pois evidentemente chama a atenção, né? Evidentemente teremos que ficar atentos ao que pode acontecer nesse assunto, não é? De acordo com várias fontes lá do Oriente Médio, ainda não verificaram o segundo relatório, o segundo drone. Então, vamos ter que esperar para ver o que acontece, né? E estaremos aqui comentando sobre isso. Mas, se o primeiro chegou, aparentemente um segundo também, o parlamento diz que não há negociações, isso também é um assunto que chama a atenção. Aliás, também tiraram a vida desse indivíduo, dessa pessoa que vocês não se lembram. Já tinham feito vários documentários sobre ele, e entrevistas nos últimos anos, porque é uma pessoa que buscava o poder na Líbia. Ele é filho de Gaddafi, vocês se lembram de Omar al-Gaddafi, que também terminou muito mal? Esse ditador da Líbia que foi tirado do poder, entre os bons. O fim dele está gravado em vídeo, não recomendo que assistam, mas é muito pesado quando o próprio povo vai atrás dele. Ele já não tinha guardas, já não tinha segurança, foram atrás dessa pessoa e, bom, o ponto é que ele acabou morto, E agora foi noticiado que o filho daquele ex-ditador se chama Saif al-Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi. Diz, pois bem, ele acabou morto. Segundo dizem, teriam tirado a vida dele. Não é impressionante? Já se sabia que ele tinha muitos inimigos que não o queriam lá dentro. É preciso lembrar que a Líbia está dividida agora em clãs que controlam o petróleo. Cada clã controla uma área de petróleo diferente. E ele queria ser o presidente, mas evidentemente não conseguiu, não chegou a isso. Então, outra notícia importante do dia de hoje. Aliás, falando de notícias importantes, o que disse o republicano Ted Lieu foi muito forte. Isso foi publicado em parte pela CISPAN. Não nesse meio, afinal é um meio oficial, Quer dizer, lá dos Estados Unidos, e que, bom, tem certa independência, Mas chama a atenção o que comenta esse congressista sobre o caso de Einstein e o caso Trump. Sim. Quer dizer, então, essa é uma rede de televisão a cabo e via satélite dos Estados Unidos, fundada nos anos 70, mas é dedicada apenas a cobrir o governo dos Estados Unidos e assuntos públicos. Sim, é uma fundação que desde aquela época, desde os anos 70, já tinha, digamos, a função de mostrar apenas o governo. Ela é financiada tanto pela indústria de TV a cabo, sim, como um serviço público para as pessoas. Tudo que o governo publica é divulgado. Eles passam a matar crianças. Bem, uma coisa evidentemente muito séria, pois as acusações tanto dos democratas quanto dos republicanos
vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. A questão é que se investigue, a questão é que seja feita uma investigação profunda nessa situação. Evidentemente, o que está escrito aí é muito sério. As alegações feitas nesses documentos são muito graves. E o que esse indivíduo diz é que as acusações são muitas. São milhares de vezes que se fala do presidente dos Estados Unidos porque dizem, ou seja, porque querem falar só do Clinton e não querem falar do que dizem sobre o Trump. Ou seja, então fale dos dois casos, tanto faz. O ponto é que essa informação deve ser investigada a fundo. Evidentemente, isso é algo que precisa ser feito em algum momento, esperamos que seja feito enquanto isso, e há consequências em alguns lugares do mundo. Foi relatado, então, nessa Câmara dos Lordes, lá na Inglaterra, onde o ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos deixou a Câmara dos Lordes por causa de uma foto de roupa íntima ligada ao caso desse. O anúncio foi feito durante a sessão da Câmara Alta pelo presidente Michael Forrest. Bom, isso também já tem suas consequências em outras partes do mundo. Aliás, outro assunto que chama a atenção é este momento deste momento. Se formos por aí onde mostra que Trump deu para Petro lá, o presidente colombiano. Nesta visita que fez à Casa Branca, Gustavo Petro, é uma grande honra. Diz nesta foto que ele dá à Casa Branca. Ele diz isso ou esse amor? Para a Colômbia não diz o mesmo Trump e assina, pois é o próprio Trump. Então, esse é o presentinho que o presidente da Colômbia dá ou leva? Evidentemente, pois isso também é parte importante deste momento. Aliás, falando nisso, a própria porta-voz da Casa Branca, Carmen Lewitt, fez um comentário que chamou muita atenção. Ouçam o que ela disse. Tulsi Gabbard envolvida em operação policial doméstica na Geórgia. Tulsi Gabbard foi escolhida pelo presidente dos Estados Unidos para supervisionar a integridade e a segurança das nossas eleições americanas. Ela está trabalhando diretamente ao lado do diretor do FBI, Kash Patel. Esse é um esforço coordenado de todo o governo para garantir que nossas eleições sejam novamente justas e transparentes. Veja isso que Lewitt acabou de admitir, hein? De falar sobre a coordenação entre Trump, Tulsi Gabbard, que é da inteligência, e o FBI. De confiscar documentos do condado de Fulton? Bem, isso é um assunto que vão revisar os dados lá, mas quer dizer, do ponto de vista legal. Isso poderia ter uma implicação, como dizer, controla o que acontece nas eleições, como uma espécie de nacionalização, obtenção. Sabemos? Como se o governo fosse responsável pela condução das eleições, um tema que chama a atenção. Isso poderia ser mais um escândalo que se soma a toda a série de coisas que estão acontecendo naquela região do mundo. Ou bem, fiquem atentos, porque se não é uma coisa, é outra. Mas sim, vamos dizer, é uma série de escândalos. Temos que ficar atentos ao que está acontecendo, porque estão sendo publicados cada vez mais e mais. Essas fotos, não de todos esses casos, mas desse caso aqui, muito chocantes, muito chocantes. Então, estão aparecendo nomes, estão surgindo muitos indivíduos que já se sabia ou se suspeitava, mas agora, com isso, vai se confirmando como estavam envolvidos redes de políticos, empresários e cientistas ao mesmo tempo. Bom, a parte política, a questão de um grupo e outro querendo tirar proveito, também a parte política, isso é evidente. Evidentemente, isso também vai acontecer, mas fora isso, é preciso fazer justiça nesse assunto. Agora, outro assunto que também chama a atenção em meio a todas essas imagens que têm circulado, estão sendo observados movimentos. Neste momento, vamos esperar para ver se conseguimos confirmar agora o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas estão ocorrendo movimentos importantes por lá. Vamos deixar assim por enquanto para poder reconfirmar alguns pontos depois, mas no momento também há assuntos importantes. Andrew Modbred Windsor não. Ele também já teria sido denunciado formalmente pela polícia, não é? Isso também por um caso de tráfico de uma mulher no Reino Unido. É que estão aparecendo casos terríveis, não é? Ele é o membro da Casa Real Britânica que, em teoria,
também estaria envolvido em toda essa situação. Não é um duque, não é, segundo o que relatam, ele seria o príncipe André, na verdade, ou seja, já existe uma denúncia por outro caso, então ele não é reconhecido pelo André. Não é o príncipe ou ex-príncipe, porque aqui já não o colocam mais como príncipe, ex-príncipe André, porque ele já não é mais. Está fora da realeza, mas continua sendo parte. Não foi denunciado. E agora, então, é mais um caso que se soma, desta vez é um caso de 2010. Vão surgir mais casos terríveis para esse personagem? E bom, nem preciso dizer. As imagens, provavelmente alguns de vocês já viram, estão circulando nas redes sociais e realmente são muito fortes. Obviamente não está tudo coberto no que diz respeito às vítimas, mas dá para ver esse indivíduo ali, né? Outra imagem também do presidente colombiano ali cumprimentando. É um momento em que ele está na casa do embaixador Daniel Garcia Penha. Ali ele se reuniu com os integrantes da sua comitiva. Neste momento, lá em Washington, nos Estados Unidos, não, pois bem, lá vamos ver certamente muitos relatos sobre Petro. Nesse sentido, vamos a outros assuntos também importantes. Instantes. Já é oficial, o Congresso dos Estados Unidos aprovou um orçamento para pôr fim ao fechamento do governo, que, pois, estava entre sim e não. Bom, agora já houve essa aprovação após superar uma votação em meio a tensões entre republicanos e democratas. O projeto busca pôr fim ao fechamento parcial que afeta a administração federal há 3 dias. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos já conseguiu aprovar, por uma margem muito apertada, um acordo bipartidário que permite pôr fim a esse fechamento. Bom, isso também faz parte do esperado, que acontecesse a qualquer momento. Bom, já foi, e até agora há mais relatos do que está acontecendo. Com o caso desse drone, há tensões no Oriente Médio. De acordo com o que outros meios já reportam, afirmam que está confirmado o movimento do caça F-35C do Abraham Lincoln, que teria derrubado esse drone iraniano. Não falam sobre esse segundo, mas sim que já declarou o porta-voz do Comando Central, o capitão Tim Hawkins. Então vamos ver o que eles dizem, com certeza vão reportar. O drone iraniano que se aproximava do porta-aviões USS Abraham Lincoln foi abatido. De acordo com o que diz o CENTCOM, isso aconteceu a mais ou menos 800 quilômetros da costa sul do Irã. O drone é um drone Shahed 139? Isso não tínhamos, agora não está confirmado. Afirmam que é um drone, vamos mostrar agora a imagem, mas seria um drone Shahed 139 o abatido. Esses são os drones ou o tipo de drones que têm sido muito usados na guerra da Ucrânia? Sim, olha, deixa eu ver se coloco por aqui. Esse é o drone? Esse tipo de drone é meio que um triângulo, uma coisa assim, né? Esse é um drone muito parecido. Também com o MQ-9, sim, tem uns que são mais como uma asa delta. Esse aqui é mais parecido com o MQ-9. Um Shahed 139 que se aproximava desse porta-aviões e, segundo dizem, enviaram alguns segundos depois um segundo drone desse tipo. São tecnologias feitas pelos próprios iranianos como este. Mais ou menos. Acompanhe esse assunto, vamos buscar mais detalhes. Segundo ele, o relatório do CENTCOM ainda não estava disponível há pouco e era importante. Ele afirma o seguinte: este se dirigia ao navio com uma atitude classificada como agressiva e com intenções pouco claras. Apesar das medidas de distensão adotadas pelas forças dos Estados Unidos, que operam em águas internacionais, a aeronave não tripulada foi neutralizada sem que fossem registrados feridos ou danos materiais. Não será tolerado o assédio e as ameaças iranianas às águas e ao espaço aéreo internacional, teria dito o CENTCOM. A agressão foi desnecessária. E, bom, segundo o que dizem, isso afeta ou pode afetar parceiros regionais e navios comerciais.
Também aumenta o risco de colisão ou erros de cálculo e desestabilização regional, afirma o CENTCOM. Então, é enviado do porta-aviões. Um desses efeitos é que ele foi lançado dali, e então derrubou o primeiro drone desse segundo drone. Há relatos que afirmam que o segundo drone já saiu, mas não foi possível confirmar esse detalhe, ou seja, se saiu e a que hora saiu. Todo esse tipo de assunto, então, é preciso ficar atento ao que possa surgir. De acordo com o comunicado militar, 2 embarcações e um drone iraniano Mohanner também se aproximaram em alta velocidade e ameaçaram abordar e tomar o controle dele. Isso falando do petroleiro de bandeira americana que os iranianos tentaram tomar hoje, isso no Estreito de Hormuz. Ele foi contatado por rádio por várias pequenas embarcações armadas, segundo o Centro de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido, algo que já comentamos aqui. Bom, então atenção, mas ao máximo, não é? P. Reuters, Bloomberg. Já trouxeram esse relatório? Não, porque ainda está meio que girando em torno dessa situação. Há pouco transmitimos sobre isso, agora é outra transmissão já urgente, pela magnitude do evento, né? Isso poderia significar uma escalada evidentemente forte entre Irã e Estados Unidos. Sobretudo pensando que, bom, eles estão nisso. Estão à beira do conflito desde junho, desde a guerra. Esses 12 dias têm estado à beira do conflito. Mas acho que essa é a mais próxima de todas, depois daquele conflito momentâneo, por assim dizer. Vamos ficar atentos às possíveis reações. Evidentemente, as reações que vieram por parte do Irã certamente vão ser direcionadas para uma resposta. Eu suponho que não. De não reagir, reconhecer essa situação ou denunciar que derrubaram um drone deles e não dizer onde estavam, etc. Não, também não reconheceram a questão do petroleiro. Isso também chama essa atenção. Por um lado, tem a notícia que muitos meios de comunicação ainda estão publicando agora de que vão negociar. E ao mesmo tempo, vamos ver o petróleo, né? Porque o petróleo tinha que ter reagido diante dessa situação. Suponho, vamos ver, não vejo assim uma reação forte, não dá para ver. Aqui está, na verdade, subiu um pouquinho, mas não é um vamos. Que enquanto não passar essa linha, ou caia drasticamente, então não acontece. Maior, $67 o Brent. Neste momento não se vê uma reação. Enquanto não houver uma reação importante nesse sentido, está relativamente tranquilo, não é? Agora vamos ver como o petróleo é útil. Mas pode ser que tenha uma reação, pode ter uma reação. De acordo com o que foi relatado, a negociação também já diz o mesmo. Fala-se sobre o segundo drone, mas ainda não foi confirmado. Bom, continuamos na mesma, né? Vamos ficar atentos para ver o que acontece com esse assunto. Sim, está interessante. Vejam a possível reação dos Estados Unidos de novo, né? Também, só isso. Antes de irmos para os comentários, dá uma olhada agora para ver como estão as coisas. Se ainda estiverem muito intensos, vejam como está o relatório. Agora mesmo o pessoal do LAIS está apontando arma para alguém, tirando um indivíduo de uma caminhonete, não é? Considere o contexto e o que quiser. Mas isso de novo, não acreditam? Em Minneapolis? Não. Já do jeito que as coisas estão, pronto, aqui estão brincando, aqui está. Quando é personagem, na verdade, bom, por enquanto vamos ver o que está acontecendo com isso. Esse por aí, obrigado aos que não compartilharam. Muito bom e, bom, todos os clipes. Todos os resumos estamos subindo no Pepe ao vivo, caso, porque não aqui, melhor vamos colocar mais, só os ao vivo, não, e lá no Pepe ao vivo tivemos os resumos, as notícias assim, mais resumidas. Caso o Pepe pergunte, onde estão os vídeos, correto? Pois estão lá, não é? Lá vão continuar, só para vocês saberem, para não misturar aqui. Muito bom, então vamos rapidamente. Os comentários, como você tem estado? Pixel. Saudações, como vai, Andy? Permitam-me abrir um pouco mais os...
Os comentários dessas listas eu me cansava de vê-los. E esse monitor que eu tenho na frente está bem longe, o que eu tenho aqui é o que está bom, diz. Do que eu perdi da conversa com o Irã, diz Pixel. Este é o nosso segundo relatório, acho que o Pixel criou, dá uma olhada se puder no primeiro. Mas assim, resumindo muito mesmo, primeiro começaram, primeira notícia, né? Assim, cronologicamente não aparece mais. Vocês são quem representa o Irã dizendo, não se preocupem, vamos negociar a questão nuclear. Se confirmam o que disseram ontem, não vai haver negociação. O programa nuclear que eles têm, até aí tudo bem. E então, momentos depois, o Irã ou alguns barcos armados saem para capturar 2 embarcações, uma delas petroleira dos Estados Unidos. A embarcação não é paga, mas há atenção, não há? Depois, os Estados Unidos Abraham Lincoln relata que enviaram um drone militar, já sabemos que é um Shahed 139, e os Estados Unidos lançam um avião, um F-35C, e derrubam o drone. Próximo passo, o parlamento diz que então não se negocie e depois dizem lançam outro drone, desse segundo drone. Não há confirmação, é preciso esperar. O que eu acho que aconteceu? Eu acho que aconteceu que eles estão investigando mais. Se queria negociar, não, mas há outros grupos que não querem negociar e que colocaram tudo isso porque nem sequer se tem certeza se foi a Guarda Revolucionária que foi parar esses drones. Não chama muita atenção que no dia em que você sai para negociar aconteça tudo isso, ou seja, todas essas provocações. O que parece que está acontecendo é que há grupos que não querem negociar, que podem ser os mais próximos do círculo do líder supremo. Porque, para começar, essa Guarda Revolucionária é considerada terrorista pelos Estados Unidos e por toda a Europa. Então, eles sabem que em um futuro democrático do Irã, eles não têm futuro, né? Ou seja, a Guarda Revolucionária não teria futuro. Em teoria, não, e depois também se negocia, né? Mas talvez seja isso que deixa esse grupo nervoso. Mas bem, vamos então a mais comentários. Antes de irmos, diz, já tínhamos nos despedido até a noite, mas aí surge essa informação, não é? Olá, Francisco Arce, como você está, Pixel? Diz Andy, sempre estão as ermitas. Você acha que Israel está por trás de quê? Do que está acontecendo agora? Bem, este é um Shahed 139. É um drone de fabricação iraniana, certo? Muito conhecido, o drone. Não sei se você falava disso ou de outra coisa. Saudações, obrigado José, grande abraço. Pixel pergunta, por que o Oriente Médio é sempre tão conturbado? E sim, saudações Pixel, com prazer. Pois é, boa pergunta, né? Porque há tanta divisão lá que acontecem essas coisas. Muito obrigado, Xará José Antônio, e a toda a comunidade. Ricardo, como você tem estado? Muito bem, então vamos mais tarde, né? Daqui a pouco continuo falando de outros assuntos. Até logo.